Boa noite, minha amiga e meu amigo do GELAC. Tudo bem? É uma grata satisfação estar aqui hoje à noite com a oportunidade da gente conversar sobre autoconhecimento, sobre reforma íntima. Como é importante esse tema na doutrina espírita, hein? Eu sou o professor Danilo Cruz, trabalhador voluntário do Centro Espírita Paulo e Estevão e também do Raciocínios Espíritas, canal do YouTube famoso do meu amigo Flávio Santos. Pois bem, hoje à noite nós de volta aqui no GELAC, ainda à distância, em breve estaremos juntos com fé em Deus, né, para conversarmos um pouquinho sobre doutrina espírita, sobre essa doutrina que regenera, esclarece, nos traz tanto bem, tanta paz. Bom, para começar, é importante que a gente faça uma oração sincera de coração. Então vamos lá? Vamos então, neste instante, elevar os nossos pensamentos e sentimentos ao alto, pedindo as graças do nosso Pai Altíssimo e do nosso amado Mestre Jesus, que gerencia nossas vidas. Senhor Deus, ilumina e pacifica os nossos pensamentos e sentimentos. Clareia em nossas vidas os nossos caminhos. Auxilia-nos, Senhor, a nos tornarmos permeáveis à sua influência benfazeja em nossas vidas. Que a tua paz possa ser multiplicada por nossas mãos onde quer que estejamos. Acalma nossas ansiedades e tranquiliza as nossas dúvidas. Que todo desespero se dissipe para dar lugar à esperança que o Senhor incute em nossas almas. Que a reunião da noite de hoje seja proveitosa e possa nos trazer benefícios de modo a sermos melhores ao fim do nosso encontro. Ser conosco agora e sempre, que assim seja. Maravilha poder começar com a oração para poder acalmar a alma, não é verdade? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento. Mas para começar, eu queria trazer aqui à baila uma história que eu gosto bastante. A história de Nasruddin. Nasruddin é um personagem famoso na cultura islâmica, porque ele, na verdade, é um personagem usado em contos sufi. O sufismo é uma das correntes do islamismo, é a corrente talvez mais mística de todas. E dentro do sufismo nós temos parábolas, né, koans, como queiram chamar, que são, na verdade, contadas através desse personagem Nasruddin, que sempre traz uma lição de moral importante para nós. Nasruddin, conforme contam os islâmicos, era um mulá, ou seja, ele era, na verdade, alguém dedicado à vida religiosa. Ele era uma espécie de sacerdote dentro do islamismo. E, certa feita, ele resolveu que precisava se casar. Ele queria ter um casamento. Pois bem, só que para isso ele, obviamente, tinha muitas exigências com relação a pretendente de noiva, se a gente pode falar assim. Ele tinha uma listinha de coisas que essa noiva deveria ter para poder ser, digamos que, uma candidata ao cargo de esposa de Nasruddin. Ele então saiu pelo mundo a procurar essa mulher ideal. Ele queria uma mulher ideal. Então ele achava que a mulher ideal, por exemplo, precisava ter um bom cheiro, precisava ter um sorriso bonito, precisava ter assunto para falar, precisava ser uma pessoa agradável, precisava ser uma pessoa equilibrada emocionalmente. E a lista era extensa, enorme. Muitas eram as exigências de Nasruddin com relação a essa
esposa que ele viria a desposar. Pois bem, procurava aqui e acolá e terminava não encontrando. E encontrava uma, aí quando falava com ela, percebia que ela tinha mau hálito, saía de perto, não queria saber. Aí em outra cidade foi procurar outra, aí descobria que ela tinha problemas severos de família, não queria saber. Aí ia procurar outra em outra cidade, e aí contava uma piada, ela não entendia, ele não queria saber. Lá adiante, contava piada para outra, ela ria, não tinha um dente da boca. Ah, ele não queria saber. Ou seja, a lista era enorme e ele nunca conseguia essa mulher ideal. Aí ele passou anos viajando o mundo inteiro e não encontrava essa tal mulher ideal. Ele resolve desistir. Nasruddin então volta para sua cidade. E quando ele chega, ele toma um susto ao ver que ali perto do poço onde ele estava indo beber água, havia uma mulher linda, uma mulher muito bonita. Ele ficou assim pensando, meu Deus do céu, será que o Senhor me pregou essa peça? Eu fui procurar a mulher ideal longe e ela estava o tempo inteiro na minha cidade? Mas Senhor, como isso é possível? E aí ele se aproximou, chamou, de certo modo, a atenção dela, conversando, tentando se aproximar, ela muito recatada, ao gosto dele, tímida, ao gosto dele. E aí ele foi se aproximando, contou uma piada, ela riu, tinha todos os dentes da boca, tinha um bom hálito, tinha um aroma fantástico. Nossa, que mulher perfeita. Ela era linda e parecia ser inteligente. E parecia ser... E aí a lista toda do que ele queria, do que ele almejava para a tal da mulher ideal. Eis que ele então se aproxima do pai dela, conhece a família e pede a autorização para namorar. Se naquela época era uma coisa muito diferente de hoje, né, o namoro. Naquela época, namorar era sentar do lado do outro e conversar. Não tinha muito mais do que isso. Tocar a mão já não era uma coisa bem vista. Então, né, ele começou a namorar com ela nesse sentido de conversar, de se tornarem amigos, de se conhecerem. E ele ficou encantado com ela, porque realmente ela era a mulher ideal. Ele conversa vai, conversa vem, conseguiu, namorando com ela, perceber que se tratava de uma mulher fantástica, uma mulher que era uma raridade, porque ele havia gasto anos da vida dele procurando essa mulher e não encontrava, foi encontrar na cidade onde ele morava. Pois bem, com cerca de 6 meses de namoro, ele pensou, eu vou pedi-la em casamento. Essa mulher é realmente fantástica, ela é ideal, eu vou pedi-la em casamento. Mas aí apareceu o anjinho e o diabinho, né? O diabinho dizendo, você não sabe como é realmente conviver com ela. Só comendo 1 quilo de sal juntos é que a gente vai descobrir como é a pessoa. Então você não sabe como é ela chateada. Aí o anjinho, que nada. Vamos lá, peça ela em casamento, ela realmente é uma mulher ideal. E aí o diabinho, mas será que ela é madura realmente? Provoque uma briga para ver, veja se ela sente ciúmes, por exemplo. E aí Nasruddin resolveu criar uma ceninha e percebeu que ela reagiu do alto da sua maturidade, tanto intelectual quanto moral. Uma pessoa ímpar. Ela foi verdadeiramente uma mulher fantástica. E aí ela reagiu com toda tranquilidade, soube administrar emocionalmente, mostrando uma inteligência emocional ímpar. Ele disse, essa mulher realmente é a mulher ideal, não tem o que falar, ela é fantástica, ela é perfeita. Então Nasruddin pensou, eu vou pedi-la em casamento. E aí foram passando os meses e nada dele pedir, nada dele pedir. Lá adiante, quando completou 1 ano de namoro, vou pedi-la em casamento.
E aí, novamente, um anjinho diabinho, mas será que você deve pedir? Será que não? E aí, aquela história toda, até que, em determinado momento, lá bem mais adiante, quando ele completou 1 ano e meio de namoro, ele pediu a mulher em casamento. E o resultado foi triste para ele, porque ela negou. Sabem por quê que ela negou? Porque ela também estava à procura do homem ideal. Pois bem, a gente vive procurando perfeição fora da gente e se esquece de cultivar a perfeição em nós. Queremos o ideal externamente e não cultivamos internamente esse ideal em nossas vidas. É absolutamente essencial que a gente abra os olhos para perceber que, na verdade, precisamos em nós buscar essa idealidade, buscar essa perfeição a partir do cultivo íntimo. E talvez seja esse o grande convite da noite de hoje, o convite à reforma íntima, a famosa reforma íntima. Olha para isso, hein? Como é importante que a gente tenha essa disposição para o crescimento, para poder amadurecer. Eu me lembro de um poema maravilhoso do livro Gotas de Luz, de Casimiro Cunha, pela abençoada psicografia de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. O nome da poesia é Aviso Fraternal. Ele diz assim: meu irmão, se tu já sabes que a vida nunca termina, renova-te enquanto é tempo. A bênção da luz divina. Ninguém renasce na terra para dar-se ao gozo vão, mas para multiplicar-se em obras de perfeição. Aquele que foge à luta, temendo a infelicidade, despreza sem perceber o dom da oportunidade. A dor, o charco, o espinheiro, o dissabor e a ferida expressam em toda parte sagradas lições da vida. Os desafios da sorte e as dolorosas contendas trazem ao nosso meio avisos e corrigendas. Nas flores envenenadas, no afeto que desilude, podemos consolidar a plantação da virtude. Junto à boca enegrecida que nos condena ou magoa, seremos iluminados na glória de quem perdoa. Na cruz de sarcasmo e fel, de desencanto e aflição, ditosos encontraremos a paz e a ressurreição. Melhora-te, pois, e esquece a senda resvaladiça. Ninguém escapa ao rigor dos tribunais de justiça. Eu adoro esse poema. E ele me remete, de certo modo, à pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. É perguntado assim lá na questão: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Aí a resposta é dada pelo Espírito Santo Agostinho. Ele diz assim: ó, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Aí a equipe de Kardec vai e pergunta: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima? Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Aí vem a pergunta: qual o meio de consegui-lo? E aí foi colocado assim por Santo Agostinho: fazei o que eu fazia quando vivi na terra, ao fim do dia interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer
e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censuraríeis, sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Ele continua, ele ainda vai mais e diz assim: examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. Olha que fala importante, hein? Ele vai mais além, dizendo que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas diríeis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. Os orgulhosos julgam que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma das vossas ações, inquiri como as qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Se a censuraríeis noutrem, não na poderia ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca a vosso lado como um espelho, justamente com a finalidade de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Olha que fala importante. Ele ainda vai mais além, dizendo assim, ó, perscrute, conseguintemente, a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral, para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros. E eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada do que a daqueles. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio despertar na outra vida. Formulai, pois, continua ele, de vós para convosco, questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. O justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Olha que fala importante. Ele ainda diz assim, ó, não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de
todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbados sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem. Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Ele diz assim, que sabe que há muitos que dizem ser positivo presente e incerto futuro. E aí ele diz o quê? Que é exatamente a ideia que eles estão, ele no caso Santo Agostinho, encarregado de eliminar do nosso íntimo, visto desejarem fazer com que a gente compreenda esse futuro de modo a não restar nenhuma dúvida em nossa alma. E por isso que foi primeiro que chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com este objetivo é que eles ditaram o livro dos Espíritos, como disse Santo Agostinho. Quanta sabedoria numa resposta, né? Quanta sabedoria. A gente vê o quê? Que renovação moral no Espiritismo é o ato pelo qual a criatura humana, tomando consciência de sua realidade espiritual interior e também de suas consequências, passa a adotar a iniciativa de modificar para sempre e para melhor as suas atitudes, para que passem a ser um efeito virtuoso dessa melhora. Então, para isso, a gente adota métodos que vão da autocrítica à vigilância dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Da fé raciocinada até a prática das virtudes e as renúncias contrárias ao sentimento que se quer alterar. É preciso lembrar que essa renovação é o fim essencial e exclusivo da doutrina espírita, segundo o item 292 de O Livro dos Médiuns. A gente vê que essa assertiva é reafirmada também no item 303, também do Livro dos Médiuns, quando declara que o objetivo da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral da humanidade. O Livro dos Espíritos vai conter justamente a definição de moral, que eu acho fantástica. Ele diz assim, ó, que a moral é a regra de boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. É fundamentada sobre a observação da lei de Deus. O homem conduz-se bem quando faz tudo visando o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. A gente vê que também é conhecida entre os profitentes da doutrina espírita como sendo uma reforma íntima, né? Essa renovação moral, na verdade, se baseia no que a gente chama de lei do progresso, lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, que a tudo está sujeito, na verdade, né? Essa lei do progresso, na nossa condição humana, está no concurso aí da razão, do livre-arbítrio, são faculdades que dão ao homem, dão ao ser humano o poder de acelerar ou retardar o seu progresso justamente pelas escolhas que faz, escolhas funcionais ou equivocadas dentro do nosso atual nível de consciência. Então, o processo de moralização do espírita se dá aí no primeiro momento pela certeza da sobrevivência, isso é importantíssimo, né? Sobrevivência da alma, pela consequente valorização da vida espiritual futura e de suas recompensas, né? E aí passa em seguida pela realização do chamado preceito socrático, que a gente viu agora há pouco, né? Que é conhece-te a ti mesmo, e finalizando na prática do bem, que é justamente a tônica de todo o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é inclusive a vivência que está condensada naquela máxima famosa: fora da caridade não há salvação. Então, eu me lembro também de um texto que eu li no portal espírito.org.br. É um texto chamado Autoconhecimento, de Paulo Henrique Vieira, lá de Uberlândia. Ele diz que a busca do ser humano
por respostas a respeito da natureza, a respeito das coisas, a respeito da vida, a respeito de si mesmo, já remonta, né, de muitos e muitos séculos. A gente sabe que toda a filosofia a base da filosofia está aí. No século V a.C., o filósofo grego Sócrates já se preocupava com isso e dizia, segundo os relatos de Platão, seu principal discípulo, que antes de um homem se preocupar em querer conhecer a origem da natureza ou das coisas, ele deveria primeiro procurar conhecer-se a si mesmo. Lá no pórtico do templo de Apolo, na cidade de Delfos, estava gravada a expressão "conhece-te a ti mesmo", a famosa frase, né, dos 7 sábios da antiguidade grega, né, tornou-se a bandeira do filósofo grego Sócrates. Ele andava nas ruas, andava nas praças de Atenas, na ágora, né, que é a feira, o mercado, pela assembleia, indagando as pessoas. Ele perguntava assim: você sabe o que você diz? Você realmente tem certeza em que você acredita? Você está realmente conhecendo aquilo em que acredita, aquilo em que pensa, ou aquilo que você diz? Então, com essas perguntas, quando ele fazia essas perguntas às pessoas, Sócrates deixava seus interlocutores embaraçados, deixava eles curiosos, às vezes irritados, mas na maioria das vezes eles ficavam surpresos. Porque quando as pessoas tentavam responder ao filósofo suas indagações, elas terminavam por perceber que na maioria das vezes elas não sabiam responder. Elas nunca tinham verdadeiramente parado para refletir sobre suas crenças, sobre seus valores, sobre seus ideais. Então, logo em seguida, as pessoas esperavam que Sócrates respondesse a elas, né, o objeto de suas indagações, no que o filósofo respondia: eu também não sei. E é por isso que eu estou perguntando, né? E aí daí que surge aquela célebre frase atribuída a Sócrates, né? Que tudo que sei é que nada sei. Então Sócrates, na verdade, dava uma prova de humildade, dava uma prova de sabedoria, afirmando a consciência da própria ignorância, justamente por questionar as ideias, os valores, os comportamentos que os atenienses julgavam que eram corretos, julgavam que eram verdadeiros, por estimular o povo e principalmente a juventude ateniense a pensar, a refletir se todos aqueles valores da época, da sociedade, da cultura eram verdadeiros. Por isso mesmo é que Sócrates foi considerado um perigo pelos poderosos de Atenas daquela época. Então ele foi acusado de desrespeitar os deuses, foi acusado de corromper a juventude, de violar as leis. E como todo Marte, ele foi condenado à morte. Ele negou-se a se defender diante da Assembleia, quando ele foi interrogado pelos discípulos, justamente pelo porquê da sua decisão. Ele disse o que? Ele disse: se eu me defender, estarei aceitando as acusações, e eu não as aceito. Olha que fala importante. Então, a filosofia de Sócrates deixou marcas tão profundas, mas tão profundas no pensamento humano, que ele é considerado por muitos, inclusive pela maioria dos filósofos, ele é considerado o pai da filosofia. Tanto assim que Allan Kardec colocou na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo o resumo da doutrina de Sócrates e do seu principal discípulo, no caso Platão, como eu falei agora há pouco. E Emmanuel chega a afirmar no livro A Caminho da Luz que sua existência, ou seja, a existência de Sócrates, em algumas circunstâncias, aproxima-se do exemplo dado pelo próprio Cristo. Olha que fala importante, hein? Mas transportando a essência do pensamento de Sócrates para os nossos dias, a gente vai se perguntar, né, será que atualmente o homem, e principalmente nós espíritas, conhecedores de tantas verdades do mundo espiritual, né, será que nós conhecemos a nós mesmos? Qual será realmente o motivo, o móvel de nossas ações?
diante da doutrina espírita, perante essa doutrina maravilhosa, perante nossa família, perante a sociedade e mesmo perante a nós mesmos. Nós sabemos que somos imortais, sabemos. Mas será que nas horas de crise, nas situações difíceis, a gente tem sabido manter a calma? A gente tem sabido administrar as coisas com aquela noção que a gente sabe que toda tempestade que chega e passa, e que por mais que a noite seja densa, não há nada que possa impedir o nascer de um novo dia. Será que a gente tem consciência realmente disso? Temos consciência de que reencarnamos para o resgate dos débitos do passado, não é verdade? E, consequentemente, para desenvolvermos os nossos intelectos, a nossa moral, que todo espírito carece disso, mas temos sido capazes de manter as esperanças diante da nossa debilidade orgânica crônica, das pessoas que estão ligadas a nós e que não mantemos afinidade, da situação econômica difícil, por exemplo, da insatisfação de sonhos que gostaríamos de realizar e não conseguimos, mas que as circunstâncias nos impossibilitaram de fazer. Será que a gente tem consciência e consegue seguir, administrar isso? Hoje nós compreendemos que nossa jornada evolutiva, a gente não fez apenas amigos nessa jornada. Antes mesmo a gente prejudicou, a gente perseguiu muitas pessoas. Mas diante das criaturas que hoje demonstram aversão por nós, nós temos demonstrado humildade, temos demonstrado o amor exemplificado por Jesus, visando justamente a reconciliação necessária como ensinado por ele, ou estamos acalentando ainda muita animosidade que apenas dificulta a nossa situação no futuro? Kardec deixou muito claro que fora da caridade não há salvação, como a gente falou agora há pouco. Mas nós temos nos esforçado realmente em doar algo de nós em favor do nosso semelhante? Ou temos apenas exercitado a falsa bonomia, achando que alguns trabalhos assistenciais realizados uma vez por semana nos descortinarão as portas do paraíso? É por tudo isso e por todas essas grandes verdades que os espíritos de luz trouxeram para os seres humanos através de Allan Kardec e posteriormente em nosso século, né, no caso, no século passado, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, com obras tão elucidativas como as de André Luiz, como as de Emmanuel, cujas deste último é importante, expressando um alto teor evangélico, apresentando a doutrina espírita como o próprio cristianismo redivivo, que contamos que nós espíritas temos uma responsabilidade muito grande perante a vida, porque nenhuma outra visão religiosa vai explicar os mecanismos da existência de uma maneira tão clara quanto a doutrina espírita. Em nenhuma outra visão religiosa existe um evangelho tão claro, onde são elucidadas até as mais alegóricas parábolas de Jesus. E é daí que vem a necessidade do autoconhecimento, que é pregado por Sócrates, que foi também abordado no Livro dos Espíritos, conforme a gente viu na fala de Santo Agostinho, como sendo a maneira mais eficaz de se melhorar nesta vida e de se resistir ao mal. Pois bem, aí na questão B, no caso, na questão, na verdade, na parte A da questão, né, 919, a subdivisão, é perguntado justamente qual é o meio para se chegar ao autoconhecimento, e na resposta que se segue essa formulação da pergunta, a gente vê que Santo Agostinho aconselha que a gente interrogue a nossa consciência no final de cada dia, passando em revista o que a gente fez, realmente se perguntando se a gente não faltou com o cumprimento de algum dever. E se ninguém tem motivo
para se queixar de nós. Olha para isso, que importante, né? E aí Santo Agostinho ainda aconselha que a gente indague a nós mesmos o que estamos fazendo e qual é o móvel de nossas ações. Se a gente está realmente praticando ações que nós censuraríamos nos outros e que não teríamos coragem de confessar. Se quando a gente entrar no mundo espiritual, onde nada é oculto, se a gente teria medo de olhar para os outros, se teria medo do olhar de alguém, que a gente deve analisar os nossos atos, que a gente deve examinar o que a gente pode estar fazendo contra Deus, depois contra o próximo e depois contra nós mesmos. E aí o espírito comunicante, no caso de Santo Agostinho, ainda finaliza categórico, como a gente viu, né? Que o conhecimento de si é a chave do melhoramento individual. Essa fala é fantástica. A gente só reforma a si mesmo se a gente se conhece. Todos nós somos criaturas humanas, somos passíveis de erro. E justamente por isso, tudo que está exposto até aqui na nossa fala sensibiliza antes a nós mesmos. Mas a gente precisa compreender que Deus, nosso Criador, nos atribuiu de imortalidade, nos concedendo todas as possibilidades para o progresso tanto intelectual quanto moral, mas que este só pode ser efetuado por nós mesmos. Nós somos dotados de livre-arbítrio, que é justamente a faculdade de fazer ou não fazer, de poder decidir entre o bem e o mal. Sem o estudo do Evangelho, sem o conhecimento dessas verdades espirituais, sem o trabalho que aprimora a alma, sem o conhecimento de nós mesmos, fica muito difícil que a gente consiga palmilhar o caminho da luz. É muito difícil. Talvez daí todos os erros cometidos entre 2000 anos por aqueles que sucederam a vinda do Cristo na Terra, porque se não conhecemos a nós mesmos, mais complexas se tornam as palavras do Mestre lá em João, no capítulo 8, versículo 32. Ele diz assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que é o convite, né? Emmanuel tem um livro chamado A Seara dos Médiuns, psicografado por Chico Xavier. E nesse livro ele tem um capítulo chamado Reforma Íntima, que, aliás, inspira muito dessa fala da noite de hoje. Foi psicografado na reunião pública de 9 de dezembro de 1960, se não me falha a memória. Quando a espiritualidade sublime clareou você por dentro, você passou a mentalizar a perfeição nas atitudes alheias, entretanto, buscando aqui e ali padrões ideais de comportamento, nada mais você recolheu que necessidades e negações. Irmãos que te pareciam sustentáculos da coragem, tombaram no desânimo, diz Emmanuel, nas dificuldades. Criaturas que supunhas destinadas à missão pela bênção, pela música de carinho que lhes vibrava na boca, amaldiçoaram leves espinhos que lhes roçaram a vestimenta. Companheiros que se afiguraram troncos na fé, resvalaram facilmente nos atoleiros da dúvida. E almas que você julgava modelos de fidelidade e ternura, abandonaram-te o clima de esperança nas primeiras horas de luta incerta. Aí Emmanuel diz assim, ó, sofres, exiges, indagas, desarvora-te, trilhando o caminho da renovação que te eleva, solicitas circunstâncias e companhias em que te escores para seguir adiante. Contudo, se estivesses no plano dos amigos perfeitos, não respirarias na escola do burilamento emocional, do burilamento moral. Aí Emmanuel vai dizer que o universo é governado por leis infalíveis. Dai e dá-se-vos-á.
disse Jesus, né? Nós possuímos desse modo tão somente aquilo que damos. Se você aspira a receber simpatia e abnegação do próximo, começa você distribuindo simpatia e abnegação. Palavra de Emmanuel. O entendimento na doutrina espírita vai nos esclarecer que a cada um é loucura reclamar a santificação compulsória dos outros, e sim é dever simples de nossa parte operar a nossa própria transformação para o bem, a fim de que nós sejamos para os outros, ainda hoje, o que nós desejamos que eles sejam para nós amanhã. Olha que fala importante, hein? E vai mais além. Emmanuel diz que é possível que a gente esteja atravessando a estrada longa da incompreensão, a estrada pedregosa e obscura, que nós façamos, porém, uma luz suficiente no nosso próprio íntimo. E a noite, por mais espessa, será sempre sombra a fugir de nós. Olha que fala importante. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o capítulo Sede Perfeitos, no item Os Bons Espíritas, nós vamos ler o quê? Que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Essa fala, sem dúvida, nos toca, porque nos traz a necessidade de despertar para perceber o nosso esforço, o necessário esforço para nossas vidas. Talvez seja esse o grande convite da noite, que a gente exercite outros olhares, que a doutrina espírita vem nos ajudar a alargar os horizontes, a perceber de uma outra maneira, a parar de encarar problemas e passar a ver neles desafios. Porque eu confesso a vocês, aqui ninguém tem problema. Alguém aí tem problema? Eu não tenho problemas. Vocês têm problemas? Não, eu não tenho problemas. Não adianta rir, não adianta ficar achando que é uma figura retórica que eu estou falando, não. Isso é a grande verdade. Eu não tenho problemas. A doutrina espírita me ajuda a perceber que eu não tenho problemas. Eu sou o problema. Ui, receba na caixa do catarro. Eu não tenho problemas. Eu sou o problema. E todo problema que se acerca de mim nada mais é do que a oportunidade de resolução do meu problema íntimo. Oportunidade de resolução do meu problema individual. E a doutrina espírita também me ensina que se eu não tenho problemas, eu sou o problema, ela também me ensina que eu sou a solução. Que a solução está em mim. Também faz parte de mim. Se eu sou o problema, eu sou a solução. É Jesus que diz assim, o reino dos céus está dentro de vós. Aí em outra passagem ele diz assim, ó, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Tudo o mais vos será dado por acréscimo. E no Pai Nosso ele ainda diz assim, ó, venha a nós o vosso reino. Ou seja, é o convite para desentranhar esse reino dos céus que está dentro de nós. Então, que o Mestre possa nos ajudar a colocar para fora, nos ajudar a parir o reino dos céus que está dentro de nós. É justamente esse o convite, né? O que Sócrates fazia isso, a chamada maiêutica, que é justamente o parir o conhecimento. O conhecimento já está em nós. Então, o método dialógico de Sócrates, né? O diálogo socrático, que inclusive é uma técnica de psicoterapia que eu uso bastante no consultório. O diálogo socrático é uma capacidade, é para que a pessoa saia do verniz das respostas prontas, do verniz social, para procurar na profundidade as respostas que ela acha que estão fora dela. Na verdade, é justamente perceber em nós as respostas que jazem em nossas próprias consciências.
A gente aqui não está muito aberto para poder percebê-las, mas elas aqui estão. E aí, no momento em que a gente consegue parir essas respostas, a gente vai ver que o reino dos céus, quando é parido, ele vai fazer parte das nossas convivências, das nossas relações, vai virar a tônica de nossas vidas. Então, a maiêutica é isso, né? Colocar para fora. Sócrates, é dito, né, que Sócrates era filho de uma parteira. Não sei se isso é uma verdade mesmo ou uma figura simbólica aí para que a gente reflita. Mas disse que ele, quando tinha algo em torno de 7 ou 8 anos, falou para a mãe assim: mãe, eu percebi que a senhora não faz o parto. É o parto que se faz a si mesmo. Você está lá apenas para aparar o bebê. Então, o trabalho é esse, né? A gente conseguir colocar para fora, porque esse é um processo que se faz a si mesmo, mas que a gente esteja disponível para aparar o bebê, para ajudar realmente, para que esse bebê não caia. Ou seja, é preciso que a gente consiga colocar para fora esse reino dos céus e que cuide bem dele, que ele está dentro de nós e precisa ter aso, precisa ter oportunidade de se manifestar. Olha aqui que convite interessante, né? O convite trazido por Sócrates para as nossas vidas. O convite que a doutrina espírita, por sua vez, traz também para que a gente reflita, para que a gente abra os olhos para enxergar de outra maneira a vida. Olha que importante, né? Nesse momento, inclusive, que a gente se pergunta: o que eu fiz? Alguém pode se queixar do que eu fiz ou que eu deixei de fazer? Porque eu sou responsável pelo bem que eu faço, pelo mal que eu faço, e também sou responsável pelo bem que eu deixo de fazer. Ou seja, eu sou responsável pela minha negligência, pela minha omissão. Pois bem, quando eu me pergunto assim, o outro pode se queixar do que eu fiz ou do que eu deixei de fazer? Isso é importante a gente se perguntar. Por quê? Porque nesse momento que a gente faz esse tipo de pergunta, a gente tem a oportunidade de construir em nós a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, a enxergar com os olhos do outro. Isso faz toda a diferença no nosso amadurecimento espiritual, no nosso crescimento. A gente se robustece. E com isso a gente melhora, a gente tem a capacidade de fazer reforma íntima. Sair daquelas perguntas bobas, né, de reforma íntima. O que eu posso fazer para melhorar? Esse tipo de pergunta assim, que não enriquece. A gente precisa se perguntar de uma maneira mais profunda. Será que eu estou chamando de econômico, de previdente, o que é na verdade sovina, mão de vaca, pão duro? Às vezes eu sou um pão duro e estou achando que eu sou econômico, usando mecanismos de defesa do ego, achando palavra bonita para ornamentar as minhas feiuras. Ou eu digo que eu sou generoso quando na verdade eu sou irresponsável, gastão, perdulário, gasto à toa, né? E aí eu boto um nome bonito, né? Eu sou uma pessoa generosa, desapegado. Eu preciso encarar de verdade o que eu estou vivendo ali, para poder enxergar a verdade por trás das minhas palavras. Eu preciso aprofundar. Né? Não, eu não sou cimento, não. Eu sou uma pessoa cuidadosa, eu cuido do que é meu. Nossa Senhora, o que é meu? Deus que me livre. Vocês percebem como é importante que a gente abra os olhos para burilar em nossos corações essa pedra bruta que ainda jaz em nós. A gente começa realmente a se olhar, a perceber quais são os mecanismos de defesa que a gente impõe que obstaculizam o nosso processo de aperfeiçoamento, dificultam o nosso crescimento espiritual. Então é esse o convite da noite de hoje, para que a gente potencialize o processo evolutivo, para que a gente cresça e a gente evolua conscientemente, porque a evolução se dá através da conscientização. A gente precisa lembrar disso, né? Que não dá para evoluir inconscientemente.
isso seria estagnação. A gente precisa ajudar o processo evolutivo a acontecer. Então, que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus acolham em nossos corações os sinceros propósitos que nós agora abraçamos de sermos pessoas melhores, mais conscientes, mais autoconhecedoras, e assim a gente ajude o processo, que a gente se sintonize, se alinhe com as leis divinas e que a nossa vida represente a manifestação da lei divina onde quer que a gente esteja, que nós possamos ser médiuns do amor do Cristo onde quer que estejamos. Que maravilha, né? Doutrina espírita é fantástica. É o convite aí para o nosso estudo, que a gente vai estudar, fique mais curioso ainda e vá pesquisar a respeito desses temas que a gente discutiu na noite de hoje. Então, vamos fazer uma prece para nosso encerramento. Então, vamos agora fechar nossos olhos e abrir nossos corações, buscando elevar os nossos pensamentos e sentimentos até os pés de Deus, metaforicamente falando. Senhor Deus, nós, com as almas transbordando em gratidão, neste instante, lhe pedimos oportunidades de sermos úteis na grande obra do universo. Que o teu amor possa nos legar chances de mostrarmos os nossos aprendizados e que sua misericórdia nos auxilie a sermos merecedores dessas chances, a verdadeiramente aproveitá-las. Que diante da nossa presença, a tua presença possa ser sentida. Ser conosco agora e sempre. Que assim seja. Que maravilha, hein, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima com fé em Deus. Tchau, tchau.